Migas, e hoje eu vou trazer para vocês duas produções que chegaram nos últimos dias nos streamings com algumas polêmicas. A primeira dela é Glee, O Preço da Fama, que está disponível na HBO Max. Para quem lembra, Glee foi um grande sucesso, ela ficou no ar entre 2009 e 2015. Criada por Ryan Murphy, a série tornou-se um fenômeno global. E com isso abriu seu lugar na galeria dos assuntos potenciais para um sensacionalismo. O elenco central era formado por jovens que ajudavam a construir uma grande atmosfera. Eles tinham relacionamentos entre si, desentendimentos, disputa e vaidade. E todos os episódios envolviam muita música e dança. Ela serviu muito para alavancar a cultura pop, trazendo muitos detalhes. Tinham episódios especiais, por exemplo, um episódio especial só para Madonna. Então, eles reviviam isso muito bem. E aí vem esse documentário trazendo depoimentos das pessoas que estavam nos bastidores, porque ninguém do elenco principal participou de tudo isso. Ele foi produzido pela Discovery e foi anunciado como uma passagem pelos bastidores da série, descritos pelos envolvidos e pelos entes queridos dos membros do elenco que faleceram. Então, qual que é o problema de todo esse documentário? Ele foca muito na morte de 3 atores que faziam parte do elenco. E aí, eles querem dizer que a série tinha alguma maldição para tudo isso acontecer. Tanto que no material promocional, a fotinha lá do banner da série traz o Corey Monteith, a Naya Riviera e o Mark Salling. Eles serviram para esse apelo essencial para pegar a galera e levar para assistir o documentário. E eu vou dizer que comecei a assistir, são só 3 episódios, mas dá uma agonia ver tudo aquilo, os depoimentos, né, das pessoas dos bastidores. Você começa a pensar em tudo que aconteceu com os atores durante a série. Eles não tinham folga, eles tinham que gravar, eles tinham que ensaiar, era muita correria. Mas esse documentário abusa um pouquinho de alguns detalhes. Gente, não necessariamente a série tem uma maldição, não é isso, né? Acontece que o Corey, por exemplo, que é uma das figuras mais emblemáticas das primeiras temporadas, infelizmente, ele teve uma overdose e faleceu. E o documentário traz todo esse lado. Por exemplo, tem coisas ali que eu realmente não sabia. Eu não sabia que antes do Corey falecer, ele tinha passado por uma reabilitação. E tem um pedaço de um cara que dá um depoimento que é muito forte, que ele fala assim, que meses antes ele conversou com o Corey e o Corey estava sóbrio, não tinha consumido nada de álcool, nada de droga, mas ele fala que o Corey chegou pra ele e falou assim, que tava com uma vontade de beber e uma pessoa muito próxima a ele vai lá e fala, você tá com vontade, então bebe. Você não faz isso com uma pessoa que está em reabilitação, né? Então, você começa a imaginar, na verdade, a cabeça dele, né? Todos os conflitos. E aí tem depoimentos de amigos antigos que falam, né? Que ele já estava meio que esgotando. Porque, como a série fez muito sucesso, ele ficou no topo muito rápido. A Lea Michele, que era a protagonista junto com ele também, eles começaram a ter um relacionamento na vida real. Todo mundo em cima deles para saber o que ia acontecer, quando eles iam casar. Imagina, um turbilhão de coisas. E atrás de tudo isso ainda os ensaios desgastantes, né? Decorar fala, tudo, os paparazzis atrás. Era muita coisa. E o Corey já tinha declarado, né, que ele era dependente químico desde os 13 anos. Ele tinha um histórico muito triste envolvendo esse universo das drogas e do álcool. E tudo ali, em algum momento, chegou no estopim da cabeça dele. E aí, quem dá depoimento, né, para esse documentário são dublês profissionais do departamento de cabelo e maquiagem, responsáveis pelo cenário, além de jornalistas, colegas de quarto e o pai da Naya, que é bem relevante, né, para esse episódio. E o documentário vai fazendo isso, tentar trazer um raciocínio que não faz muito sentido em torno da morte desses 3 atores. E como eles falam, né, de uma maldição da série, a única pessoa que infelizmente faleceu durante a série foi o Corey, o que enfraquece o argumento deles com essa dinâmica. E aí, infelizmente, o documentário veio para trazer um sensacionalismo ali um pouco em cima. Mas se você curte o documentário, é legal para você perceber a estrutura, né, como que eles foram linkando esse roteiro na hora da edição entre uma fala e outra. E aí, bom, Glee foi esse sucesso, mas ela sempre trouxe algumas polêmicas. Então eu separei algumas delas aqui pra gente relembrar. O primeiro foi o Corey Monteith, ele que estrelava a série, interpretava o Finn Hudson, um galã que enfrentava problemas de aceitação. Em 2013, enquanto o programa ainda era gravado, ele foi encontrado morto em um hotel em Vancouver, após sofrer uma overdose. E como eu falei, ele lutava contra as drogas desde a adolescência e já havia passado por reabilitação. Ele tinha 31 anos. Eles mostram, né, no documentário como que foi para continuar essa série, se deviam continuar ou não, e a Lea Michele aparentemente foi uma peça fundamental e chave para essa continuação. Eu lembro que eu assisti até esse episódio que eles fizeram uma homenagem ao Corey, como se o personagem Finn também tivesse morrido, e ali para mim
acabou, não fazia mais sentido e eu parei de assistir. Mark Salem era o ator que interpretava o Puck na série e ele foi julgado por possuir pornografia infantil, mas aguardava condenação em liberdade após se declarar culpado. E em 2018, ele também foi encontrado morto em Los Angeles. E ele tinha na época 35 anos. A Naya Riviera, ela interpretava a Santana, uma líder de torcida que buscava sua própria aceitação. E muitos dizem, né, que ela tinha um conflito com a atriz Lea Michele, elas não se davam muito bem, enfim. E aí ela foi encontrada em 2020 num lago da Califórnia, já sem vida. Ela tinha alugado um barco para passear com um filho de 4 anos e a criança foi encontrada pela polícia enquanto dormia sozinha na embarcação. Ela tinha 33 anos. Outra polêmica é com a atriz Melissa Benoist, ela que interpretou a Marley no seriado. E ela revelou ter sofrido violência doméstica enquanto era casada com Blake Jenner, que interpretava o Ryder, eles que aliás viviam um par romântico na série. O Blake ficou um ano afastado das redes sociais e depois ele assumiu a culpa, mas alegando que também foi vítima. E aí vamos para a protagonista Lea Michele, que interpretava a Rachel Berry. Ela apareceu em diversas polêmicas que abordavam o seu comportamento, e relatos dos bastidores, como eu falei, apontam que ela e a Naya tinham uma rixa. Quando a personagem Santana começa a ganhar destaque, é isso que incomoda a Lea, já que ela era responsável por cantar na maior parte dos solos. E o nome dela está sempre envolvido em polêmicas. Em 2021, né, alguns atores comentaram no Twitter dela como ela era racista, tóxica e abusiva. E o que era para ser uma série feliz, para trazer a cultura pop, sempre trouxe esses bastidores um pouco mais tensos. E esse documentário tenta trazer isso dessa forma sensacionalista. Tá lá então, 3 episódios apenas, disponível na HBO Max. E uma outra produção que chegou na Netflix agora, uma produção turca, é Black Knight. Se você gosta de lutas, umas histórias meio diferentonas, essa é uma dica para você. Ele é um dorama que se passa no ano de 2071. E nele apresenta que a Terra foi atingida por um meteoro que praticamente extinguiu a vida do planeta. 1% dessa população sobrevivente se divide em castas, seguindo os lugares comuns de uma distopia futurista. Quem tem mais status vive melhor no subterrâneo, recria uma atmosfera de um pré-desastre. Enquanto a camada mais baixa dessa nova sociedade, que é chamada de refugiados, tenta a própria sorte na superfície tóxica. Vender o oxigênio à população mais pobre se torna um negócio perigoso, mas lucrativo. E é o caminho escolhido pelo refugiado Saul, ciente de que se tornar o entregador de oxigênio na terra devastada é a única forma dele se ascender socialmente. E a trama traz aí uma grande crítica ao sistema capitalista e meio que aquilo, né? Entre a vida e a morte, como que você luta para sobreviver com tudo isso. Ela é recheada de efeitos especiais, lutas bem ensaiadas, então como eu falei, se prepara se você curte essa parte, vale a pena assistir. E a polêmica dessa série nessa semana é que ela foi acusada de plagiar um jogo. Alguns espectadores começaram a apontar semelhanças entre a premissa e a atmosfera do seriado com o game japonês Death Stranding, que ele segue um entregador em um mundo pós-apocalíptico com quem precisa entregar suprimentos para colônias remotas com o objetivo de conectá-las. Um site sul-coreano aponta que a Netflix se posicionou dizendo que o seriado é, na real, baseado em um webtoon criado por Lee Young-kyan em 2016, 3 anos antes de Death Stranding. Ainda assim, tem quem aponte que o quadrinho pode ter se baseado no primeiro trailer do game que saiu naquele ano. Mas a afirmação pede força ao lembrar que demorou bastante para o jogo revelar do que se tratava. Então fica aqui essas 2 dicas, uma na HBO e uma na Netflix, para vocês assistirem. Depois deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de cada uma.